porque eu tinha tirado a gravação, né, pelo fato de estar só com a tela preta. Acho que o Ranieri que mandou isso. Ah, o Aira. Beleza. Então, na aula de hoje, vou falar sobre noções de oratória, tá? Então, as noções de oratória basicamente consistem em aquelas pessoas que conseguem se pronunciar, ou melhor, conseguem ao público, ou seja, falar ao público de uma maneira bem natural, né? Só que essa maneira natural de falar ao público é uma coisa que a maioria das pessoas não tem, tá? Então, tirando por mim, por exemplo, se eu chegar no público, pegar um microfone e falar, antes eu tremia mais na base, hoje não tanto, mas eu sempre tive um receio porque eu não gosto de ouvir a minha voz, traduzindo. Mas tem aquelas pessoas que chegam ao público e se expressam e falam e tal. Tem pessoas que digamos, a própria natureza já se encarregou de deixar ela favorecida com essa questão de falar ao público, né? Mas, na maioria dos casos, o falar ao público, tá? É uma coisa que tem que ser treinada, tá? Que a maioria das pessoas não nascem com isso. Então, ela começa, por exemplo, nas séries, digamos, no ensino fundamental, onde os alunos vão lá para frente apresentar um trabalho. Tá? Então, muitos alunos, por exemplo, tremem ao ir para frente de uma sala de aula lá e apresentar um trabalho com aquelas pessoas que se convivem todos os dias. Tá? Imagina, por exemplo, se pronunciar em um local com pessoas que você não conhece. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Agora, sim, é algo que tem que ser trabalhado, mas depende que a gente assuma, tá? Que nós temos essa dificuldade, e a partir daí a gente começa a melhorar. Mais uma dica aqui para vocês, quem tem essa dificuldade de falar em público, aproveita a escola. Tá? A escola é o local ideal para você começar a se comunicar, porque primeiro que na escola existe um mediador, e o mediador é o professor. Então, se você gaguejar, faz parte, porque a escola é isso. A escola é para você se desenvolver, para você aprender. Tá? Então, se você gaguejar, tudo bem. Se você esquecer do assunto, tudo bem também. Tá? Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento do aluno, ou seja, do desenvolvimento da pessoa. Tá? Então, aproveita esses espaços para que vocês possam realmente apresentar conteúdos na escola. Com o tempo, isso daí vai tornando-se uma obrigação e uma exigência muito grande. Por exemplo, no ensino fundamental, muitas vezes o aluno vai para lá, ele pode ler e tal, mas quando chegar na faculdade, por exemplo, isso não pode, tá? Então, a faculdade, todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe que todo mundo... Minha menina aqui me atrapalhando. Volto para lá. Tá, eu sei, volto para lá. Minha menina aqui é atrapalhando. Vamos lá. Então, na faculdade, isso torna-se obrigatório, porque existe o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, e o aluno só consegue concluir a faculdade após a apresentação. E lá a exigência é maior, porque, um exemplo, se você está na sala de aula, você está apresentando o conteúdo para pessoas que estão com um nível intelectual semelhante ao seu. Se você, por exemplo, geralmente na escola, cada grupo pega um assunto diferente, se por acaso você sair um pouquinho do contexto, as pessoas, de boa, elas não vão perceber, porque elas estudaram a outra parte do assunto. Tá? Mas imagina, por exemplo, na faculdade, se você não vir se preparando antes, aí você chega na faculdade, que a apresentação do TCC é feita através de uma banca, então vai ter lá mestres, né, doutores, e você vai convencê-los que a sua tese, a sua forma de pensar, ela é verdadeira. E que se você falar um pontozinho fora do contexto, simplesmente eles vão corrigir, ou vão informar que está errado, ou simplesmente vão reprovar. Então, assim, é um trabalho contínuo, tá? E que eu digo para vocês, por exemplo, jovens, tá? Adolescentes, que nós temos aqui, comecem a apresentar trabalhos na escola. Não tenham medo, tá? De errar, de gaguejar, porque todo mundo compreende, todo mundo sabe que a escola é o lugar para isso, né? É o local ideal para isso. E no slide que eu estou aqui na frente, ele diz o seguinte, ó, comunicação a seu favor.
Saber se comunicar tornou-se uma das grandes ferramentas para que você seja um candidato ou colaborador com muitos passos à frente. A comunicação abre e fecha portas. Não tenha preguiça de se comunicar. Hoje em dia a comunicação deixou de ser mais uma opção para as pessoas e sim uma obrigação. Então, como é que funciona isso, tá? Eu estou falando essa questão de você começar a se pronunciar, começar a falar em público, uma coisa pessoal, é um desenvolvimento pessoal. Mas ele vai atrapalhar ou ele vai ajudar no seu profissional também. Então, dentro das empresas, existem aquelas pessoas que têm um perfil de líder, como eu já falei para vocês. Então, por exemplo, reuniões dentro de uma empresa é aquele momento onde você deve expor o seu conhecimento, tá? Expor o que você entende sobre aquele assunto, expor suas ideias, tá? E é a partir daí que os seus gestores vão perceber que você, por exemplo, consegue comandar uma equipe, porque a pronúncia, a comunicação, ela é a forma de você fazer com que as pessoas pensem como você, ou as pessoas, digamos, tenham você como um parâmetro. E isso é um papel de líder. Tá? Não existe um líder mudo, por exemplo. Tá? A empresa não vai pegar uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de se comunicar e simplesmente vão colocar como líder, se ele não vai conseguir, por exemplo, gerenciar uma reunião, digamos assim. Então, quer dizer, a comunicação nós temos que trabalhar a nosso favor. A gente vai ter que começar a falar mais. Quando tiver oportunidades, por exemplo, para apresentar um trabalho, e esse trabalho seja, por exemplo, em frente à sua turma, né, seja no pátio da sua escola. Então, pessoal, não pensem duas vezes. Encarem isso daí como uma oportunidade para um crescimento pessoal, tá? Então, se comunicar é isso. Aí vocês vão dizer, professor, mas eu fico nervosa, ou eu fico nervoso, eu fico tímido com a questão de falar em público. A timidez, ela é normal porque nós estamos invertendo o papel, por exemplo. Uma hora a gente estava prestando atenção em alguém, por exemplo, lá no palco, ou lá na frente, e do nada você passa a ser, digamos, o observado, ou seja, ser o observado. Então, várias pessoas estão olhando para você. Isso nos deixa nervosos mesmo e faz parte. Por exemplo, aqui, vamos ver, o Ariel colocou algumas vezes. Deixa eu ver aqui, só um instante. Algumas vezes eu começo bem, mas depois começo a ficar um pouco nervoso. Faz parte, Ariel, tá? Tudo isso faz parte. E uma dica que eu vou dar para vocês, eu uso ela até hoje quando eu fico nervoso. Por exemplo, quando eu vou apresentar um trabalho, aliás, ler um discurso, por exemplo, no auditório, no dia da formatura. Então, tentem evitar olhar nos olhos das pessoas. Quando a gente olha nos olhos das pessoas, isso nos deixa bem, digamos, bem tímidos, bem envergonhados. Né? E muitas vezes desconcentra. Você está concentrado a abordar, a explicar um determinado conteúdo, mas as pessoas estão olhando nos seus olhos, então isso daí ele vai atrapalhar. Então, uma dica que eu vou dar a vocês, olhem para o horizonte, tá? Por exemplo, tem uma sala, olha para a parede de trás da sala. Por quê? Porque as pessoas que estão na frente vão imaginar que você está utilizando, que você está olhando para o pessoal de trás. Tá? Aí não, na verdade você está olhando para a parede. Isso nos deixa mais leves, tá? Ou outro detalhe, não olha nos olhos, olha na testa, olha acima da cabeça. Então, quer dizer, são formas que nos deixam mais tranquilos. Então, eu uso essa tática várias vezes, tá? Porque quando a gente percebe que muita gente está olhando nos nossos olhos, realmente a gente sai dessa zona de conforto, tá? Então, usem essa dica que vocês vão ver que vão funcionar. O Elian colocou aqui, eu tinha um professor que ficava olhando para o teto e a diretora falava que ele era bem envergonhado. Então, ele não conseguia dar aula, tá? Ele conseguia dar aula olhando para o teto, por exemplo. Cada um utiliza uma tática. A questão é assim, eu recomendo olhar para a parede porque pelo menos fica uma coisa mais próxima da realidade e que muita gente não vai perceber nem que você está tímido. Olhar para o teto, ele tira... Então, tá vendo aí, ó, o cara é conhecedor,
mas ele ficava dando aula e muitas vezes olhava para o teto, questão de timidez mesmo. Mas ali já era uma superação muito grande para ele, tá? Já era uma superação muito grande. E aí eu tenho certeza que nessa época aí talvez ele estivesse começando a dar aula, então isso faz parte, que depois de uns anos a gente não tem mais essa vergonha em sala de aula e tal. Mas tudo isso faz parte. Eu, quando comecei, por exemplo, eu sempre fui tímido. Então, para ir para uma sala de aula, eu fiquei até pensando, meu Deus, estou estagiando aqui para ser professor. E como é que eu vou ser professor? Como é que eu vou falar na sala de aula? Então, eu tinha essa preocupação. E aí eu fui, digamos, cobrando de mim, exigindo que eu precisava fazer isso. E assim eu fui até hoje, graças a Deus, já com 14 anos de sala de aula. Eu até cito como exemplo, quando eu estudava a oitava série, né, que hoje é o sétimo ano, não, estudava a sétima série, que hoje é o sexto ano para vocês. E aí fui apresentar um trabalho na turma, e eu lembro de um trabalho de ciências, sobre alguma coisa sobre o corpo humano. Só eu estava muito nervoso no dia. E aí o que é que acontece? Um colega meu chegou no final da apresentação, eu perguntei, né? Isso vermelho, né? Tremendo. E eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida, alguma pergunta, e um colega meu perguntou, me fez uma pergunta lá. Só que uma pergunta tão simples, tão besta, digamos assim, e eu estava tão nervoso que a minha resposta para ele foi o seguinte: se você tivesse prestado atenção na minha apresentação, você não me faria essa pergunta. Ou seja, de tapa no cara praticamente. Talvez fosse até melhor. E aí o professor até depois me falou, olha, Gabriel, você ia tirar uma nota máxima, mas pela forma que você tratou o seu colega, infelizmente eu vou ter que tirar uma pontuação sua. E eu aceitei de boa, depois fui até o colega e pedi desculpas, né? Eu digo, isso eu não sabia. Aliás, eu estava muito nervoso. Eu disse, não, Jadiel, eu fiz uma pergunta assim porque eu sabia que você ia responder. E aí você ganhava uma nota maior, né? Ou seja, ia melhorar a sua explicação. Eu digo, pô, mas por que você não combinou comigo antes? Né? Então, tudo isso é questão de nervosismo. E a gente termina, digamos, passando por algumas situações que vão, digamos, vai ficando um aprendizado aí. Uma outra dificuldade que eu tinha muitas vezes era na hora que eu estava explicando na escola, eu falava muito né? Aí eu dava aquela pausa que era para tentar lembrar o conteúdo. E aí começaram a me zoar, então precisaram me zoar para que eu realmente deixasse de usar esse tá? Eu até estava conversando com uma pessoa e ela disse que não sei se foi uma fonoaudióloga, uma psicóloga, falou para ela que cada pessoa tem uma forma de travar, né? E também tem a forma de destravar. E ela também tinha esse bendito desse quando estava apresentando. E aí a fonoaudióloga, ou foi a psicóloga, não lembro, falou que ela pudesse dar um tapinha na perna na hora que ela travasse, que aí podia servir de forma de destravar, ou seja, de voltar à concentração novamente. Então ela começou a utilizar de tal forma que quando ela estava apresentando um trabalho, que ela simplesmente travava ou esquecia ou alguma coisa assim, ela dava um tapozinho na perna e destravava e continuava a apresentar. Então, assim, são as dificuldades de falar em público e que nós temos que ir nos conhecendo. A gente tem que se conhecer, tá? E eu tenho certeza que vocês se conhecem. Então, analisa, tá? Então, começa a usar essas táticas. Se vocês colocarem, por exemplo, na internet, como falar em público, por exemplo, vocês vão encontrar N ideias, N possibilidades de vocês poderem, digamos, apresentar trabalho, né? O Aira colocou, uma moça foi fazer uma palestra na minha escola e no final de cada frase ela falava, né? Então, boa observação aí, era. Esse né aí, ele às vezes é a questão do nervosismo mesmo, tá? Faz parte, é o nervosismo. Então, imagina, por exemplo, talvez você, não sei quem era, mas talvez não tivesse o hábito mesmo de falar para uma plateia tão grande, por exemplo, um auditório, ou, por exemplo, o pátio da escola, que está lá aquele monte de alunos, 200, 300, 400 pessoas, e aí ela vai
para quem não tem o hábito, vai tremer da base, não tem para onde. Tá? Então, isso realmente faz parte, e cada pessoa vai ter o seu jeitozinho, mas eu posso afirmar a vocês o seguinte: quanto mais vocês apresentarem, tá, melhor vocês vão ficando. Então, não diga não para uma apresentação quando vocês tiverem a oportunidade. Tá? Então, vai apresentar um trabalho, eu vou apresentar. Eu, particularmente, sempre preferi apresentar 10 trabalhos do que fazer uma prova, por exemplo. Tá? Então, sempre achei mais interessante. E ele diz o seguinte, no próximo slide, algumas dicas para melhorar a comunicação pessoal. Por exemplo, demonstre simpatia. Por exemplo, suponhamos que você vai apresentar um trabalho, vamos colocar aí uma ideia. Essa moça aí que o Airan falou, imagina quando ela fosse subir lá no pátio, ela tivesse com a cara muito fechada, tá? É uma forma de demonstrar nervosismo e, consecutivamente, não passa muita confiança. Então, demonstrar simpatia é exatamente você também ganhar uma confiança na hora de você começar a apresentar. As pessoas lhe dão uma credibilidade a mais, né? Simplesmente pela simpatia. Seja conectado. E quando fala seja conectado, é você estar conectado ao ambiente, tá? É você estar, por exemplo, uma dica eu uso bastante, eu acho que vocês já perceberam, essa questão de chamar as pessoas que estão ali participando para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, colocar alguém como exemplo, tá? Então, é a questão de se conectar, ou seja, trazer as pessoas que estão ali no público, tá? Para dentro do contexto que você está apresentando. Então, isso facilita, porque muitas vezes, a partir de uma situação, por exemplo, o Airan colocando essa questão da mina, já vem ideias de contextualizar a explicação. Então, torna-se mais interessante e mais compreensível para quem está assistindo. Tá? Outra coisa, seja positivo. Você pensar que você não vai conseguir apresentar, não vai ajudar em nada. Tá? Não vai ajudar em nada. E eu digo a vocês o seguinte: todo mundo é igual, todo mundo é possível. Aliás, todo mundo pode conseguir algo, basta o querer. Então, se eu vou apresentar um trabalho, poxa, um monte de gente apresenta, por que eu não? Tá? Por que eu não? Por que eu não vou conseguir? Então, deixar a negatividade de lado, começar a pensar positivo e ter a certeza que você não é diferente dos outros. Tá? Então, se os outros conseguem, eu vou conseguir também. Tá? Outra coisa aí, cuide da sua tonalidade de voz. Então, nem de mais, nem de menos. Quando se fala, por exemplo, nem de mais, falar gritando, falar muito alto. É uma coisa que incomoda, por exemplo. Tem pessoas que digamos, têm uma sensibilidade muito grande na audição. Então, estar próximo de alguém que fala alto é um incômodo muito grande, tá? Como também, da mesma forma, tem pessoas que não falam, digamos, alto e falam baixo demais. E as pessoas têm que ficar tentando compreender, ou seja, fazer uma leitura labial do que a pessoa está falando para tentar compreender o que ela está falando. Então, quando se fala na questão de cuidar da tonalidade de voz, seria basicamente você meio que fazer uma medida aí de não falar tão alto, de não falar tão baixo, tá? Outra coisa que eu posso até citar para vocês é que quando nós estamos nervosos, a tendência é que a gente fale rápido, tá, pessoal? A tendência é que a gente fale rápido. E esse falar rápido, a gente tem que ter um cuidado grande, tá? Porque se a gente falar muito rápido, as pessoas não vão compreender o assunto. Eu participei de um evento onde o palestrante, era a primeira vez que ele estava palestrando, e ele estava muito nervoso, tá? E aí o que é que acontece? Quando nós vamos apresentar, por exemplo, um corujão, digamos assim, tá? Nós testamos, ou seja, nós preparamos um material, preparamos um conteúdo e vamos fazendo um teste de tempo para saber se aquele material dá para ser trabalhado em 2 horas de aula. Então, nós fazemos esse teste, tá? Então, quando a gente vai participar de um evento, ou melhor, um evento, né? Cada palestrante ele tem o seu tempo.
porque senão vai atrasar o evento todinho. Então, ele vai dar lá, por exemplo, 40, 50 minutos para uma pessoa fazer uma palestra. Então, é tudo, digamos, no tempo, tudo certinho. E esse cara que estava apresentando, ele estava tão nervoso que ele chegou lá e simplesmente despejou todo o conteúdo. Ou seja, ele arrochou o pau a falar rápido e cada vez mais rápido. Então, resultado, o conteúdo que ele tinha se programado para apresentar, não lembro o tempo lá, mas eu acho que era 1h20 nesse dia, mais ou menos, ele simplesmente terminou em 40 minutos. Então, de 1h20 para 40 minutos, ou seja, restava 50 minutos aí. E esses 50 minutos, como é que ia fazer? Pronto, pessoal, acabou o conteúdo, simplesmente acabou? Não. Né? Então, não seria essa a ideia, né? De simplesmente acabar. Felizmente, assim, ele deu um toque para a organização, que o conteúdo dele estava acabando, já estava no final. Daí corre a organização do evento para um dos palestrantes, que ia palestrar em algum momento, não recordo se ele já tinha apresentado ou não, para que o outro palestrante entrasse no contexto dele, olha só que correria, tá? Entrasse no palco e continuasse, puxasse assunto, complementasse o que ele estava falando. Então, observa assim, que não é uma coisa muito legal para se fazer, né? Não é uma coisa, não sei assim, como eu tinha acesso a algumas informações, então eu sabia o que estava acontecendo. Eu não sei se todo o público conseguiu perceber essa questão da entrada de uma outra pessoa para complementar, mas de fato deu para perceber que as pessoas disseram, o cara ali ou esqueceu o conteúdo ou aconteceu alguma coisa para ele pedir ajuda. Né? Então, quer dizer, observa que já não passou uma credibilidade grande, tá? Então ficou alguma coisa a desejar. E, obviamente, isso daí é uma... Como é que eu posso colocar aí? É um aprendizado, tá? E que, com certeza, nos outros eventos, essa pessoa lá não cometeu os mesmos erros. Então, tudo isso faz parte, tá? Acho que foi, não lembro se foi o primeiro ano do Corujão ou foi o segundo ano que eu fui participar. E aí, o que acontece? Eu estudei, eu preparei o conteúdo todinho e tal, a quantidade de slides, aí no PowerPoint tem a formazinha de você simplesmente cronometrar, ou seja, ensaiei para ver se o tempo dava dentro das 2 horas, e tinha às vezes aqui que eu, por exemplo, no ensaio ainda faltava 20 minutos ainda, eu tenho que colocar mais slides aí, tenho que colocar mais assuntos. E felizmente, quando chegou no dia do Corujão, quando faltaram 5 minutos para acabar o Corujão, não, quando faltaram 10 minutos para acabar o Corujão, que o pessoal passa avisando nas salas, tá faltando 10 minutos para acabar o Corujão, aliás, para acabar a aula, né? E aí só me faltava um slide, ou era 2 slides, ou seja, o tempo fechou perfeitamente, tá? Porque você tem que pensar que as pessoas vão interagir e tal, e tudo mais. Então, assim, o tempo bateu certinho, tá? De acordo com o que eu tinha planejado. Outra coisa é o seguinte, peça ao seu ouvinte opinião. É o que eu faço com vocês, pessoal. Entenderam? Pessoal, querem colocar algum exemplo aí? E observe que a aula fica mais interessante quando todos participam. Porque, por exemplo, o Airan colocou algumas situações aí que já compartilhou com os demais sobre uma determinada situação. Então, assim, quando vocês interagem, consecutivamente nós, quando estamos assistindo alguma palestra, quando nós interagimos, nós estamos tornando a apresentação ainda mais interessante. Nós estamos aprendendo ainda mais. Então, nós temos que ter, digamos, no seu caso, apresentando, pedir a opinião das pessoas. Tá? Então, deixar as pessoas falarem e a partir daí você vai complementando, que envolve também a questão de ouvir, né? Então, tem pessoas que realmente não têm essa paciência de ouvir o que as pessoas têm a falar, acha que é o dono da verdade e tal, isso é um defeito, tá? Então, nós temos que ouvir as pessoas também. Como também não falar junto com as pessoas. Então, se você está lá na apresentação, você pede a palavra a alguém, ou seja, se você
dá um espaço para que alguém complemente alguma coisa, deixa a pessoa falar, não intrometa a pessoa, né? Não atrapalhe a pessoa, deixa ela falar, depois que ela falar, você vai lá e complementa com o seu ponto de vista, tá? Outra coisa, cuide da linguagem gestual. E quando fala da linguagem gestual, é exatamente essa questão de você movimentar as mãos, de você, digamos, pegar ou fazer alguma coisa. Imagina, por exemplo, o Airan está lá no... Isso, exatamente, tá? É a questão da movimentação dentro do espaço, porque também você não pode simplesmente dar importância só para um lado, por exemplo, da turma ou do auditório. Você tem que não ficar parado, você tem que... É aquela que eu ouço muitas vezes a questão da presença de palco, você poder chamar, ou se comunicar com todas as pessoas que estão, digamos, ali, né, envolvidos. Imagina, por exemplo, numa hora de uma apresentação, um exemplo, uma pessoa vai lá e xinga você, você vai lá e mostra um dedo grande, tá? Você tem que se pôr no seu lugar. Ah, imagina, por exemplo, você está lá apresentando, digamos, o Airan está lá no palco apresentando, aí ele vai parar e fazer uma coçadazinha nas partes baixas. Então tem que ter um cuidado na questão do gestual, tá? Então a questão de você movimentar muito as mãos também não é visto com bons olhos, tá? Então tem essa questão de o movimento ele ser contido, ser mais lento e tal, tal. E outra coisa é atentar-se ao contato visual. O contato visual, como eu falei no início, se você for olhar nos olhos das pessoas quando você está começando a apresentar, quando você não tem essa praticidade ainda, é uma coisa que vai lhe incomodar e vai lhe atrapalhar bastante. Então, tenta olhar na testa das pessoas, acima da cabeça das pessoas, mas, assim, dentro de uma sala, você olhar para todos os lados, por exemplo, você olhar para a primeira fila do lado esquerdo, você olhar para a fila que está na sua frente, para a fila que está ao lado direito, olhar para as pessoas que estão no fundo, olhar para as pessoas que estão na frente. Então, você tem que simplesmente fazer com que todas as pessoas que estejam no ambiente entendam que elas são importantes dentro daquela apresentação. Então você vai ter que dar essa importância, esse gestual. Né? Não é você ficar como um robô lá na frente, só olhando para frente, sem olhar para os lados, ou olhando para um lado e esquecendo dos outros, não. Aí vem essa questão do contato visual com as pessoas. Tá? Então isso mostra que você está informando através dos olhos que aquelas pessoas elas são importantes. Tá? Então aí tá algumas dicas para que vocês possam se comunicar, né, com outras pessoas. E posso dizer mais, tá? O estudo ele vai proporcionar que vocês tenham várias vezes oportunidades de falar em público, de se apresentar em público. E aí não tenham medo, tá? Não tenham medo. Vai lá e faz mesmo. E como eu falei, gaguejou, pessoal, faz parte, tá? Tudo isso faz parte. Aí, na sequência aqui dos slides, ele tem aqui falar em público. Né? Falar em público é uma grande habilidade que algumas pessoas já possuem e outras estão em busca de competência. Qual é o objetivo da gente falar em público? Informar, receber informações, começar a manter ou finalizar um relacionamento, tentar influenciar outras pessoas a agir como vocês, como nós, na verdade, né? Exercer poder sobre o próximo, expressar o que está sentindo e definir decisões. Esses são os objetivos da gente falar em público. Uma coisa que eu posso colocar como observação nessa questão de falar em público, existem cursos, tá? Existem cursos para aprender a falar em público, são os chamados cursos de oratória, tá? No Brasil existe um político que ele é mestre, inclusive no tempo que ele estava fora da política, ele ganhava dinheiro ensinando os ricões e outros políticos a falar em público. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um discurso do Fernando Collor, tá? Nosso conterrâneo aí. Tá? Não sei se vocês já chegaram a assistir um discurso dele. Então, o discurso do Fernando Collor é um discurso de derrubar avião. O cara tem
uma forma de falar. Ele pode estar mentindo ali, mas a confiança que ele passa no falar, ele induz exatamente as pessoas a pensar como ele e a agir como ele também. Tá? Então, quando ele fala em público lá no discurso, obviamente, qual é a função dele ali como político? Influenciar as pessoas a votarem nele, ou seja, pensar como ele. E aí ele ganha muito, por exemplo, se ele for conversar com alguém, a conversa dele, a lábia dele é muito grande. Então, se vocês assim nunca viram e um dia tiverem a oportunidade de ver, né, que é nesse tempo de política agora que seria esse ano, ninguém sabe se vai ser ainda, tá? E tiver, vocês observem que o discurso do cara é de derrubar avião mesmo. É muito interessante, é para você parar e observar não o contexto dele estar falando, mas a forma com que ele se expressa, né? A forma dele falar. Então, o cara é professor de oratória, certo? E tem várias pessoas também que digamos, consegue fazer uma palestra muito legal. Teve uma vez que eu fui participar de um evento em Maceió, no Centro de Convenções, e o evento lá era o dia inteiro de palestras, tá? E como eu moro em São Sebastião, né, nós estávamos organizados a sair de lá às 6 horas da noite. Então era o limite que nós íamos ficar lá. Como foi uma caravana, então que era questão de empreendedorismo, e aí, não, às 6 horas todo mundo sai, todo mundo vem para o carro e a gente vai embora. Tá certo, tranquilo. Só que teve uma leve da tarde que só se viu lá um monte de gente cochilando, tá? Porque a forma com que o cara falava com o público não era nada entusiasmante. Ele deixava realmente as pessoas ficarem sonolentas. E aí o pessoal disse, vamos embora. Não, mas ainda tem o último palestrante. Tá? Então vamos esperar só ele começar e aí a gente vai. Resultado, o cara entrou no palco, tá? O auditório lotado, entrou no palco vestido de palhaço. Resultado, quem estava acordado, aliás, quem estava dormindo, acordou. A apresentação foi muito interessante, o tema dele, não me recordo qual foi. Sei que foi em relação ao empreendedorismo. Resultado, nós saímos de Maceió praticamente 11 horas, aliás, 8 horas da noite. Então, quer dizer, o falar em público ele é muito importante, ele induz, ele segura as pessoas. Tá? E esse falar em público é algo de alguém relacionado à liderança, alguém que tem o perfil de liderança. Então, se você não tiver o perfil de liderança dentro de uma empresa, você vai ser aquela pessoa subordinada a geralmente pegar funções mais abaixo. Tá? Então, se vocês pensam um dia em trabalhar em empresas, que eu sei que vocês pensam, e vocês querem realmente crescer dentro da empresa, tá? Só um instante aqui, tanto aí. Só um instante, pessoal. Então, nesse caso aí, se vocês pensarem um dia assumir cargo de liderança nas empresas, comecem a praticar o falar em público, tá? Se vocês não começarem a praticar essa questão do falar em público, vocês vão pegar cargos lá embaixo, tá? Cargos de liderança vai ser difícil. Não, você não cresce dentro de uma empresa. Porque o normal é, quando a gente está dentro de uma empresa, é a gente querer crescer, a gente querer pegar outros cargos para que a gente possa ganhar mais. Tá? E se a gente não pratica essa questão de palestrar, de falar em público, tende isso não acontecer e você ficar lá naquele saláriozinho fixo sempre sem ter uma expectativa de crescimento. A realidade é essa. Tá? Um gerente de uma loja, em algum momento ele já foi vendedor, tá? E por que ele chegou ao cargo de gerência de uma loja? Exatamente porque ele tem esse poder de induzir as pessoas a pensarem como ele, tá? Então isso é questão de se pronunciar, de falar e tal. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí, ou melhor, estão entendendo essa questão da importância de falar em público? Hein, pessoal? Todo mundo conseguindo aí compreender?
E aí, Raniel, entendeu? Raniel, Wesley, Laura, Felipe. Sim, professor, entendi. Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. O próximo slide aqui, ele continua com a parte de falar em público. Ele diz o seguinte, ó, para falar em público, o processo deve ser um pouco diferente, porém com o objetivo principal de conceder informações. E olha só, quando a gente vai falar em público, a gente vai ou conceder uma reunião, ou seja, ou participar de uma reunião, tá? Ou nós vamos fazer uma palestra, ou nós vamos fazer um treinamento, ou nós vamos fazer um congresso, ou nós vamos fazer uma audição. Observe que todas essas partezinhas aqui, todos esses objetivos aqui de conceder, ele tudo vai direcionado a cargos de liderança. Então, se você vai conceder uma reunião, é porque você está liderando aquela reunião. Se você é o palestrante, então você vai ser o foco principal naquele momento. Se você vai dar um treinamento, não pode chegar e ficar calado, senão as pessoas, como é que as pessoas vão fazer? Como é que vai acontecer aquele treinamento? Todo mundo mudo, né? Congresso a mesma coisa, e audição é porque aí nesse caso você vai falar e as pessoas vão ouvir e tal. Certo? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Dicas para receber o público. Tá? Quando você fala receber o público, eu vou começar a apresentar. Como é que eu quero que as pessoas me vejam ali? Então, ó, quem vai compor sua plateia, por exemplo, tipo de público, a idade e nível escolar. Ou seja, a forma que você vai falar vai ser de acordo com o nível de conhecimento das pessoas que estão ali. Ou seja, se for uma plateia de pessoas que não são formadas na sua área, você fala de uma forma. Se você vai falar, por exemplo, para colegas de profissão, é outra forma. Se você vai falar, por exemplo, para pessoas, se você vai falar para pessoas que, digamos, têm um conhecimento maior que você, aí já tem que ser de uma outra forma, tá? Então, quer dizer, a apresentação, falar vai depender do nível das pessoas que estão ali também, tá? Ou outro detalhe, qual o tempo necessário para a explanação do assunto? Aí eu volto àquele assunto lá do rapaz, que primeiro a gente tem que começar uma apresentação explanando o que é que nós vamos falar, qual é o objetivo de você estar aqui. Então, por exemplo, o Ayane vai apresentar algum evento lá ou ele está representando, por exemplo, alguma instituição, e aí ele vai apresentar dentro da escola, lá no auditório. Então ele tem que começar, pessoal. Boa tarde, todo mundo, tá? Me chamo fulano. Outra coisa bem importante, tá, pessoal? Quando vocês forem começar uma apresentação, principalmente quando as pessoas não conhecerem você ainda, não seja aquele ambiente de trabalho seu, tá? Começa dando um breve resumo do seu currículo. Então, por exemplo, o Airan vai apresentar lá. Então, boa tarde, pessoal, me chamo Airan, eu sou coordenador vai, né, eu sou gerente comercial, eu sou. Aí, lá qual a função dele dentro daquela apresentação. Faz um breve resumo, então, consecutivamente, as pessoas também já ganham uma credibilidade. Tudo bem, né? Tá? Então, teria isso daí. Outra coisa, viu, pessoal? O público está ali porque estão obrigados, porque querem. Aí, pessoal, vem uma coisa muito importante, tá? É muito ruim, muito chato você palestrar, você dar uma aula para as pessoas que estão ali obrigatórias. Estão ali de maneiras obrigatórias, porque vou me contextualizar aí, vou me colocar nessa situação. Por exemplo, uma coisa é eu dar uma aula para alunos que realmente estejam aqui para aprender. Uma sensação. Outra sensação é, eu vou dar uma aula porque os alunos que estão aqui, painho, maninha, estão obrigando que eles assistam essa aula, ou que eles façam o curso traduzindo. Tá? É uma sensação totalmente diferente. E eu digo que quando a turma
ou as pessoas que estão ali prestando atenção no seu conteúdo, estão ali porque estão obrigando, pessoal, isso é terrível. A sensação é muito ruim. Por exemplo, vai ter uma palestra na escola e a direção manda que todo mundo vá para o pátio assistir a palestra, por exemplo. E as pessoas não estão ali porque querem, ou seja, os alunos não estão ali porque querem, eles estão porque obrigaram. E aí o que é que acontece? Vai ficar um fuzuê danado, porque as pessoas não vão dar a devida importância ao conteúdo trabalhado, tá? O conteúdo que será abordado. Então não fica uma apresentação satisfatória. Tá? Por mais que a situação seja interessante, as pessoas não vão dar importância nenhuma. Tá? Principalmente, por exemplo, você dá uma palestra em um auditório, em um pátio cheio de alunos. Então, se eles estão ali de forma obrigatória, o que é que vai acontecer? Vai ter aquele converseiro, aquela gritaria, aquela brincadeira de um com o outro, e as pessoas não prestam a devida atenção para o conteúdo abordado. Então, a gente nessa situação, talvez um dia vocês passem por isso, mas quando vocês estiverem nessa situação, vocês vão ver que não é algo fácil. E aí eu dou uma dica a vocês o seguinte, quando isso vir acontecer, pega algumas pessoas que você percebeu que elas estão ali realmente prestando atenção no seu conteúdo. E aí você chama ela, tá? Você fala chamar ela e você contextualiza em cima dela, tá? Então você dá fulano aqui, por exemplo, qual o seu nome? Aí a pessoa vai lá, me chamo Cicrano. Vamos colocar aqui um exemplo que Cicrano e tal. Então chama essas pessoas para a apresentação. É o que vai salvar a sua apresentação. Se você não fizer isso, vai ficar uma sensação muito ruim, ou seja, fica uma sensação que o dever não foi cumprido, que você não conseguiu atingir o público que você desejaria atender. Então, tá aí uma dica para quando vocês forem, tomara que não, né? Mas se vocês passarem um dia por essa situação, então ambientaliza, pega algumas pessoas que vocês realmente percebam que estejam ali porque querem e porque querem saber do que você vai apresentar, tá? Então tá aí outras dicas para vocês falarem em público, tá? Continuando aqui, quando você chegar para apresentar, tá? Você pode ter certeza que você está sendo observado antes da apresentação. As pessoas estão observando os seus gestos, as pessoas estão observando o seu comportamento e, de forma antecipada, as pessoas já vão fazer um pré-julgamento, tá? As pessoas vão julgar de forma precoce, sem saber exatamente como você é. E o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, suponhamos que o Airan ele vai apresentar, como eu coloquei o exemplo agora há pouco, lá na escola, lá no pátio da escola. E algumas pessoas já sacaram que quem vai apresentar ali vai ser o Airan, aliás. E aí o que é que acontece? Começam a observar o gestual do Airan. Então, é o andar para um lado e para o outro, é apertar as mãos, é estalar os dedos, sabe, se está sentado, fica balançando a perna. Então, isso mostra que o Airan está nervoso, não passa credibilidade. Tá? As pessoas vão dizer, a pessoa ali está nervosa para apresentar o assunto, então, nesse caso aí, ele não está passando credibilidade. Então, as pessoas já começam a observar antes da apresentação. Imagina durante, tá? E ele diz o seguinte, cuide da sua expressão facial, corporal, movimentos, gestos e vestimenta, tá? Então, vai apresentar, tenta estar bem vestido, tá? Tenta mostrar serenidade. Então, que está ali, cumprimenta todo mundo, dá uma boa tarde, uma boa noite, tá? Ri. Então, é uma forma de mostrar que você está ambientalizado, que é algo normal para você, por mais que você esteja muito nervoso por dentro, tá? Pode estar nervoso do jeito que for, mas tenta pelo menos mostrar às pessoas que você não está, tá? Porque o nervosismo a gente sabe que faz parte, agora a gente tem que trabalhar a questão do nervosismo. Outra coisa é o seguinte, fale do principal objetivo de sua apresentação. Como eu falei agora há pouco, comece falando o porquê de eu estar aqui, tá? Pessoal, olha, eu estou aqui para
falar para vocês, para mostrar para vocês sobre isso, isso, isso e isso. Então, dá essa introdução. A gente sabe que um livro, por exemplo, ele tem a introdução, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão. Da mesma forma que nossa apresentação ela deve ter. Então, se eu vou apresentar ou se eu vou falar em público, eu tenho que fazer uma introdução, o que é que eu vou abordar, tá? E em seguida você vai abordar e no final você vai concluir. Então, seria exatamente a mesma regra. Vou fazer uma redação para o Enem. Precisa da introdução, precisa do desenvolvimento, precisa da conclusão. Então, não é diferente de falar em público, tá? A ordem segue a mesma. Procure enfatizar a importância do assunto para eles. E o que seria enfatizar, pessoal? Todo assunto vai ter aquelas palavras ou aquelas partes que você o considera como mais importantes. Por exemplo, tá? Observa que todas as vezes que eu estou falando aqui para vocês sobre timidez, sobre falar em público, eu engrosso a voz, ou seja, eu dou uma atenção maior em falar, pessoal. A timidez ela atrapalha, tá? O falar em público, ó, é bem importante. Então eu já dou essa enfatizada porque é algo importante, tá? Sobre nos conhecer, tá? Sobre o melhorar, sobre o desenvolvimento. Então, aquelas palavras-chave, eu vou simplesmente contextualizá-la, eu vou dar um foco maior. Isso acontece com qualquer coisa que vocês forem fazer, tá? Qualquer trabalho que vocês forem fazer, aquelas palavras-chave, você passa uma empolgação maior na hora que você for apresentá-lo. Então, isso é uma forma realmente, tá, de você colocar meio que forçado aquela ideia na mente das pessoas. Então, por exemplo, quando nós estamos no módulo de Windows, você observa que a gente fala da palavra Windows várias vezes. Por quê? Porque o ponto interessante é que o aluno compreenda que ele está estudando o módulo de Windows, tá? Se a gente está dando módulo de Excel, a gente fala várias vezes do Excel, das fórmulas, que é para colocar, ou seja, repetindo mesmo várias vezes, que é para as pessoas, digamos, compreenderem. Então, enfatizar o conteúdo é algo muito importante, tá? Certo, pessoal? Compreendido aí, entendendo como é que funciona? Algum de vocês aí quer colocar alguma experiência que vocês colocaram, aliás, que vocês passaram em um determinado momento de apresentação de trabalho? Bem, pessoal? Alguém quer colocar uma situação? Vamos lá, pessoal. Esse é o momento, tá? Não tenho medo, não tenho vergonha de falar, tá? Por exemplo, Laura, conta aí pra gente alguma situaçãozinha que você passou, algum nervosismo, algum perrengue, em algum momento que você foi apresentar algum trabalho. Conta aí pra gente. Laura. Laura. Não era nada a acrescentar. E aí, Wesley, vamos lá, por favor, coloque aí alguma coisa. Certamente vocês já apresentaram algum trabalho e certamente teve alguma dificuldade em algum momento. Conta aí pra gente. Por exemplo, a Ayane colocou aqui, ó, uma vez eu fui apresentar com um microfone, deu um branco, passei a vergonha, está certo, tinha jurado. Mas em algum momento você teve algum aprendizado aí, né, Irã? Irã. Então, assim, é a questão exatamente de você ter que passar pela experiência para você ter proveitos. Né? Ninguém vai passar por digamos, uma saia justa de esquecer lá o conteúdo.
E aí, pessoal, mais alguém que queira colocar alguma ideia aí pra gente? A Laura, acho que ela saiu, deixou o celular ligado e saiu, só pode ser. Vamos lá, Wesley. E aí, Vitor, alguma ideia, Felipe também, Felipe, já passou alguma situaçãozinha ao apresentar um trabalho? Pessoal, eu preciso que vocês comuniquem, eu preciso que vocês falem alguma coisa, senão o conteúdo fica muito chato, realmente, né? Porque eu só falo, vocês não falam nada, ou seja, um ou outro que está falando aí fica muito complicado dessa forma, tá? E aí, Laura, já passou alguma situação de nervosismo, de dificuldade ao apresentar? Conta aí pra gente. Felipe, mas você já apresentou algum trabalho na escola? E sempre deu certo, Felipe. E fazendo, Felipe, um julgamento sobre a sua apresentação. Como é que você classifica a forma de você apresentar um trabalho na escola? Ela colocou aqui. Na mostra do IFAO, tínhamos que apresentar a tarde toda, sala temática, e a primeira vez foi ruim, nervosismo demais, mas depois o nervosismo foi passando. Legal. E Felipe, como é que você pode, digamos, julgar a forma que você apresenta aí? E observe, Felipe, que essa questão de tem vezes que você fala rápido demais, é exatamente a questão do nervosismo, tá? É uma outra dica, tá, pessoal, que eu dou a vocês é o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem essa oportunidade de apresentar um trabalho, tô entendendo, Felipe. Exato. No final da apresentação, tenta fazer um julgamento de como foi a sua apresentação. Isso ajuda a gente a ir melhorando a cada dia, tá? Então, assim, eu faço isso todas as aulas. Todas as vezes que eu dou uma aula aqui, no final eu vou fazer um julgamento de mim mesmo, tá? Claro, não comento com ninguém, a maioria das vezes, mas tem aulas que eu termino é, extremamente satisfeito com a forma que eu trabalhei o conteúdo. Mas tem dias que realmente eu digo, poxa, eu poderia ser melhor. Ou eu não gostei da forma com que eu apresentei o conteúdo. Então, assim, a gente tenta sempre melhorar essa questão de apresentar, porque realmente, digamos, a gente vai evoluindo a cada dia, tá? Teve até um caso bem curioso que aconteceu comigo, tá? No Corujão, teve uma aluna de outro professor e ela veio assistir a minha palestra, tá? Quando ela assistiu a palestra, na mesma semana, aliás, quando voltou às aulas, né? Porque o, o Corujão é o último dia de aula, né? Antes do recesso. Aí o pedagógico me chamou e disse, professor, teve um aluno
professor Vitor, que adorou a sua palestra. E aí ela pediu transferência, ela vai ser sua aluna agora. Então, quer dizer, para vocês verem, não que o objetivo era tomar aluno, porque não é essa a questão, mas para você ver que o quanto a gente influencia as pessoas quando a gente está expressando, quando a gente está apresentando algo, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, quer dizer, eu sei que eu ganhei uns pontozinhos com a empresa, né? Que a empresa observa que, digamos, o cliente já estava, né? O aluno já estava, mas de toda forma, o cliente levou isso para o pedagógico. A Ranieri colocou, há uns 5 anos, quando apresentava trabalhos, era muito nervosa, mas fui acostumando e depois de alguns minutos falando, o nervosismo passava. Isso, na verdade, é uma coisa que faz parte de todo mundo. A gente começar um trabalho é normal o nervosismo. Depois a tendência é exatamente ela ir reduzindo. E quanto mais você palestrar, esse nervosismo, muitas vezes você nem entra com ele na sala de aula. Tá? Isso acontece, obviamente, também comigo. Né? Imagina, tá todo dia ali dando aula, chega uma hora que, digamos, o dar aula é uma coisa normal, aí que eu fico nervoso. Mas como eu falei aí, tá? Então, quando as oportunidades chegarem, não hesitem em dizer eu posso, eu vou dar o meu melhor, tá? Que, detalhe, você está ali na frente, as pessoas estão lhe observando, então, oportunidades surgir a partir daí. Pessoal, tenham isso na mente de vocês. Então, está participando de uma reunião na empresa, no trabalho, aproveita aquela reunião para vocês falarem algo, para vocês colaborarem com a empresa. Tenho certeza que a oportunidade vai chegar. Então, isso é o poder da comunicação, tá? Quanto mais você se comunica, as portas elas vão se abrindo, consequentemente, vocês vão poder crescer também. Continuando aqui, tá? Falando sobre a duração da apresentação. Então, posso adiantar para vocês que uma apresentação ela não pode ser muito curta, tá? Porque senão dá tempo de você ir enfatizando aqueles temas, aquelas palavras-chave, digamos assim, tá? Consecutivamente não vai haver uma compreensão. E quando a apresentação ela é muito longa, as pessoas elas realmente desprendem a atenção, tá? Então, era uma preocupação quando disseram o seguinte, ó, vocês vão dar aulas online. E aí foi uma preocupação de todos. Então, como é que a gente vai segurar os alunos 2 horas na frente do celular ou na frente de um computador? E aí a gente sabe que o conteúdo, ele anda mais rápido do que a sala de aula normal. Porque na sala de aula, principalmente quando são conteúdos mais práticos, né? Que, por exemplo, a professor aqui não deu certo. Diferentemente, a gente tá apresentando tudo online. Então, nós tínhamos essa preocupação, né? Porque geralmente 2 horas é muito tempo. Então, a gente tem se desdobrado a cada dia para prender a atenção de vocês durante 2 horas de aula, tá? Mas, por exemplo, tem professores que dão 50 minutos, 1h10 de conteúdo, porque não conseguem prender a atenção do aluno por tanto tempo. Vamos lá. A primeira dica aí, tá? Cuidado com o branco, tá? E a parte do branco, Airan, lá, né? É a questão do foco. Talvez aí o Airan estava na hora da apresentação lá e tinha uma menina que o Airan paquerava, ou alguma menina paquerando o Airan, aí tirou o foco do Airan. Então aí dá o branco. Então esse branco, esse bendito desse branco aí, ele vem aparecer quando, tá? Quando a gente perde o foco daquele assunto que nós estávamos trabalhando. Quando alguém faz alguma ação que tira a sua atenção, tá? Quando você está apresentando, você presta atenção em outra coisa, tirou o foco. Então, tirando o foco, aí o branco pode aparecer, tá? Tá certo, né? Diga ninguém não, viu? Vamos lá. A ansiedade, pessoal. A ansiedade é algo complicado, tá? A ansiedade é algo que realmente, digamos, nos atrapalha. Eu, por exemplo, sou muito ansioso. Tá? Sou muito ansioso mesmo.
para tudo que eu vou fazer, é uma coisa assim que eu levo para minha vida toda. Por exemplo, minha esposa disse que não era para eu ter nascido no Brasil, porque eu sou muito pontual, tá? E essa pontualidade muitas vezes é a questão da ansiedade. Então eu sou daqueles seguinte, se demorar muito eu sofro mais. O que é que eu faço? Eu vou logo à frente, tá? Por exemplo, se vocês vão apresentar um trabalho em grupo na escola, tem aquelas pessoas que não querem apresentar primeiro. Não, eu apresento por último. Pior, quem apresenta por último sofre mais, porque está demorando mais para chegar a hora dele. Aquela pessoa que diz, não, eu apresento logo, tá? É aquela pessoa que vai sofrer menos, ou seja, a angústia, simplesmente ele vai embora. Então, a ansiedade é isso. Então, muitas vezes eu vou fazer algo, então eu já começo a agilizar e já vou, digamos, logo para resolver aquilo. Então, a mesma coisa que eu aconteço, aliás, eu vou dar aula online aqui, mas é a mesma coisa. Por exemplo, observa que, tirando aqueles pontos em que a internet ou energia nos atrapalha, o programa mesmo deles, quase que não abre aqui. Então, e a internet boa, viu? Então, quer dizer, tirando isso, eu sempre entro ou libero o link para vocês de 10 minutos. É até curioso, porque às vezes quando eu passo um pouquinho desse falta 5 minutos para a aula, não disponibilizei o link ainda. Só se vê alguém colocar no grupo. Vai ter aula não hoje? Vai ter aula não hoje. Então, muitas vezes é porque alguma coisa relacionada à energia, à internet, que eu demoro um pouquinho. Mas, na maioria das vezes, eu tento chegar antes. Eu sei que isso daí é uma parte, é a ansiedade que me faz resolver logo aquele problema, digamos assim. Detalhe, tá? Registre sua marca. Por exemplo, o colocou do professor lá que olhava muito para o. Então, foi uma marca que ele que meio que involuntário criou. Mas vocês observam que, para os professores de vocês, cada um deles tem uma marca diferente, ou seja, cada um você pode observar que ele tem digamos, alguma ação que é diferente de todos. Então, é registrar sua marca. Por exemplo, tem professores, já tive professores, que eles iam para a sala de aula apenas um giz, no meu tempo, né? Que não faz muito tempo não, tá, pessoal? Eu ainda peguei a questão do lápis, tá? Mas teve um tempo que era giz mesmo, e o professor ele ia para a sala de aula apenas com o giz e o apagador. Ele não ia com um caderno, ele não ia com um livro. Mas para fazer a frequência. Mas era a única coisa que ele chegava. Ele era professor de física. Então imagina, um professor de física que entrava na sala apenas com um giz e um apagador e dava lá uma hora de aula sem parar. Né? A duração era 1 hora. Então, quer dizer, é uma marca que ele criou. Aí tem aquele professor que ele copia muito, tá? Tem aquele professor que é mais interativo. Tem aquele professor que fala o necessário. Então, isso é a marca, tá? Aí uma dica, se inspirem em alguém que vocês viram, que apresenta muito bem, tenha essa inspiração. Lembra como eu já falei, olhar para as outras pessoas é simplesmente para vocês pegarem aquilo que vocês podem aproveitar. Então, observa alguém que você vê que apresenta muito bem e tenta, digamos, seguir, né? Ou seja, eu vou apresentar daquela forma porque eu gosto, me prende a atenção a forma com que aquele professor fala ou apresenta o conteúdo, tá? Então, tá aí uma dica. Use de empatia constantemente. Seja cordial com a plateia, ou seja, com que as pessoas estão, digamos, prestando atenção em você. Tá? Seja cordial, interaja com as pessoas, dê um bom dia, uma boa noite, olá, como é o seu nome, tá? Isso são pontos positivos. Faça uso de recursos audiovisuais, ou seja, dentro de um contexto você pode utilizar um exemplo. Você vai apresentar um trabalho na escola.
Quando você fala recursos audiovisuais, você pode utilizar, por exemplo, o PowerPoint para apresentar, você pode utilizar alguma animação para apresentar o seu trabalho, você pode usar um vídeo, você pode utilizar uma música, tá? Então, as pessoas, ou melhor, cada pessoa, ela aprende de uma forma diferente. Por exemplo, tem pessoas que aprendem mais só lendo, tem pessoas que aprendem mais quando, por exemplo, para um livro, eu leio o livro se ele tiver imagens. Se ele não tiver imagens, minha Nossa Senhora, é uma tortura, tá? Porque eu consigo compreender melhor quando se tem imagens. Tem pessoas que não, só o texto resolve. Mas tem pessoas que precisam ter um vídeo para compreender. Então, cada pessoa ela tem essa forma de compreensão. Por isso é legal a gente usar esses recursos audiovisuais. Tenha moderação nas suas expressões, já falamos sobre isso, tá? Evite mãos no bolso, braços cruzados ou nas costas, então isso também não é legal, tá? E dê pequenas pausas para destacar informações principais, tá? Então, você está trabalhando um assunto, vamos lá, sobre a importância do jovem na política. Então, quando chegar lá na explicação onde você vai contextualizar sobre o jovem, tá? Então, dá aquela pausa, pede a interação, tá? Destaca mesmo, porque são esses pontos que nós temos que fazer com que as pessoas realmente compreendam, tá? E aí, pessoal, tranquilo? Deu aí para compreender a respeito da parte de apresentar, de duração, de quando chegar para apresentar, de dicas para receber o público, hein, pessoal? Tranquilo para compreender. Beleza. Vamos. Compreendendo, aliás, continuando aqui. Ele diz aqui, ó, supere timidez. Você pode buscar orientação, por exemplo, com um psicólogo. E detalhe, viu, pessoal? Muitas vezes tem pessoas que chegam a um limite que ela por si só ela não consegue perder a timidez. Então, já tive alguns alunos que a timidez realmente atrapalhava muito. Então, na verdade, eu até conversei com os pais. Eu digo, ó, pede o acompanhamento com psicólogo, lá no posto de saúde tem. Veja com o agente de saúde que ele consegue e tal. Então, assim, tiveram alguns alunos na Microcamp mesmo, tá? E olha que eu já ensinei umas 4, 5 escolas, mas na Microcamp mesmo, que logo no início da aula eu dizia o seguinte, quando eu pegava a turma, poxa, eu vou ter que pisar no pé desse aluno para ouvir a voz dele, e realmente ele não interagia com ninguém. E assim, eu fui trabalhando, consegui melhorar muito, outros consegui melhorar, mas não foi o satisfatório ainda. Tá? Então, tem pessoas realmente que o caso é crítico, mas primeiro que não é uma doença, e psicólogo também não é coisa para dúvida, é uma forma de você compreender a vida e compreender o motivo de você estar fechado. Talvez as pessoas, não sei, não entendo psicologia, mas talvez as pessoas vivam no mundo ou tenham um trauma, ou aconteceu alguma coisa no momento da vida que você foi chamado a atenção, aí você cria o trauma de tentar falar em público. E aí o psicólogo ele vai ajudar você nesse aspecto de se pronunciar, de falar, de perder o medo. Então, eles têm lá umas táticas incríveis que realmente ajudam. Então, uma dica, tá, pessoal? Quem se achar nessa dificuldade, por exemplo, de ser tímido, de não conseguir, eu já tentei, mas eu não consigo, tá? Vê com a mãe de vocês aí, com os pais de vocês, conseguirem um psicólogo, né? E a partir daí você começar a ter um acompanhamento de psicológico. Então eu digo a vocês que vai ajudar e muito, tá? Para quem tem essa dificuldade, ou se vocês conhecerem alguém que tenha essa dificuldade, tá aí uma dica, procure um psicólogo, tá? Não é uma doença, vocês sabem que a timidez ela vai atrapalhar no mercado de trabalho, então comece a antecipar, comece a resolver esses problemas de agora, né? Vamos lá.
práticas de atividades físicas. Aí você vai dizer, professor, o que tem a ver a prática de atividades físicas? Pessoal, geralmente as atividades físicas, na maioria dos casos, ele está relacionado a um trabalho coletivo. Jogar bola, tá? Jogar um voleibol, jogar um futsal, andar de bicicleta, correr, tá? Muitas vezes está relacionado a um trabalho de grupo. Então, isso vai, digamos, deixando a gente mais solto, consecutivamente a gente vai fazendo mais amizades, a gente vai conseguir interagir mais com as pessoas, tá? Aí vem, por exemplo, curso de teatro, fotografia e até mesmo curso de oratória, se for o caso, tá? Ler livro de pessoas que superaram a timidez, ou seja, um livro de autoajuda, né? Como perder a timidez. Tem muita gente aí que tem muitos livros que contam a história de pessoas que conseguiram se livrar dela, tá? Procure participar de atividades em grupo, como eu já falei, e dê oportunidade para as pessoas falarem com você. Então, imagina que vocês chegam num ambiente e vocês chegam com a cara amarrada, tá, pessoal? Chegam sério. Qual é o espaço que você está dando para as pessoas falarem com você? Realmente nenhum. Por exemplo, você está na van, no ônibus, está lá, uma cadeira para 2 lugares, você está ocupando um. Quando chega alguém, você está com a cara de todo tamanho, simplesmente finge que não chegou ninguém. Isso não é fácil. Olha a pessoa, bom dia, né? Então, assim, tal o espaço. Você vai numa viagem, eu até citei várias vezes, você vai para uma viagem, por exemplo, uma viagem para Recife, de 6, 7 horas de viagem. Imagina você sentar ao lado de alguém que não abre a boca para nada e está com a cara do tamanho do mundo. Ou seja, não dá uma oportunidade para que exista um diálogo, uma conversa. Então, a viagem ela vai ficar, se era para 7 horas, vai dar a impressão que foi 24 horas, porque é complicado. Tá? Então, esse dar oportunidade para as pessoas falarem é o bom dia, o boa tarde, boa noite, o obrigado. Eita, parece que vai chover hoje, olha que solzão está fazendo hoje. Eita, o tempo está se formando, eu acho que vai chover. Olha que paisagem bonita, né? Então, quer dizer, tudo isso, numa viagem, por exemplo, ela vai ajudar em muito, tá? Em qualquer ambiente que você esteja. Então, vai ajudar em muito. Você está numa fila, por exemplo, está lá aguardando para ser atendido no médico, tá? Então, às vezes, só um diálogozinho, um oi, um olá, você consegue, digamos, ficar dialogando, e isso daí muitas vezes não, com certeza vai ajudar vocês, tá? Então, reforçando aí a timidez, ela vai atrapalhar. Então, para quem for tímido, tenta melhorar essa questão da timidez, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado. Além de ser questão de educação, ajuda, tá? Na questão da timidez também, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Dicas para superar a timidez. Lembre que você não pode agradar todo mundo, tá? Então, primeiro passo aí, nem Deus, né, agradou todo mundo aí. Então, caso aí não é você também levar uma culpa que você é diferente de todos e tal, não. Tenta fazer o seu máximo, mas o importante é que você tente fazer, né? Não supervalorize os outros e se desfaça de você. Por exemplo, tem pessoas que acham que os outros fazem, os outros são bons. Ah, mas eu não consigo. Tá? Ah, eu não vou conseguir fazer isso não. Ah, mas isso é difícil. Poxa, os outros conseguiram, por que você não consegue? Tá? Pare de olhar tanto para você. Não se cobre excessivamente, também vai ajudar. Não seja arrogante, ponto importante aí. Acho que é um defeito, né? A arrogância é um defeito. Não atraia coisas negativas. Como? Não pensando nas coisas negativas. Seja uma pessoa muito otimista e aceite elogios. Tá? Críticas, o pessoal fala em críticas construtivas, né? Não sei bem, eu vi uma palestra em algum lugar que não existe as críticas construtivas. Crítica é crítica. Agora, cabe você, independente da crítica, cabe você ou não, ter ela como um aprendizado, aceitar aquela crítica sim ou não. Muitas vezes chega uma pessoa que lhe faz uma crítica, mas ela não sabe de onde você veio, como foi que você chegou ali, né? De que forma você fez aquilo. Então, por exemplo, digamos que a Ranielle, ela está fazendo
usar algum artesanato, alguma coisa diferente. Aí o pessoal olha e diz, poxa, ó, aqui tem uma falhazinha. Mas aí muitas vezes a Ranieri está fazendo sem nenhuma máquina, ou seja, isso é uma coisa manual. Então as pessoas vão criticar, mas elas não sabem de que forma está fazendo, quais são as condições que a Ranieri conseguiu desenvolver aquele produto. Então, aí cabe você a julgar. Bom, é uma coisa positiva, né? É uma coisa que eu posso ajudar, aliás, uma coisa que pode me ajudar para um crescimento. Sim, beleza, eu vou melhorar. Não, bom, eu tenho a minha consciência, então simplesmente não vou aceitar esse julgamento, até porque a pessoa não sabe de onde eu vim, como foi que eu consegui e tal. Tá? Então seria a questão dos elogios aí. Continuando, aí vem buscar o novo, pessoal. Vamos falar aqui sobre buscar o novo. Tá? Eu não sei vocês, mas eu não sou muito, assim, estou satisfeito com o que eu tenho. Aliás, deixa eu reformular aqui. Estou contente com o que tenho, mas quero mais. Tá? Então vem a questão de buscar um novo. E aqui no slide diz o seguinte, o poder da criatividade. Tá? Quando pensamos em criatividade, ligamos ao quesito de arte, criação ou invenção. A criatividade se tornou um dos principais requisitos das empresas. Um colaborador criativo pode somar de muitas formas com a organização. E o sinônimo, pessoal, de criatividade é basicamente aquelas pessoas que tentam resolver um problema, uma dificuldade, um caso, de uma forma diferente dos outros. Criativo, tá? Então, criatividade não está relacionado somente à questão de, de arte, não. Tá? Você resolver um problema, tá? De uma forma com que ninguém tinha pensado. Então, é ser criativo. E as empresas querem. Tem aquela questão de se uma empresa lhe contrata, por exemplo, é porque ela quer que você resolva os problemas da empresa. Seja uma venda, seja um atendimento. E quando tem essas dificuldades, olha um exemplo aí. Por exemplo, né? Vamos colocar aí o contexto do que nós estamos vivendo hoje. Imagina, por exemplo, uma empresa que ela teve que fechar digamos, o atendimento ao público, mas ela quer que os seus clientes, aliás, os seus funcionários, eles continuem a trabalhar de uma forma criativa, ou seja, que consiga vender de uma forma criativa. E aí, cabe à empresa dizer qual é a criatividade? Não. Muitas vezes é cada um se vira, faça o diferente. Então, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que algumas pessoas que são vendedores de loja, mas estão utilizando, por exemplo, as redes sociais para vender para a loja. Ou seja, ele está mesmo à distância, ele está lá nas redes sociais, publicando as roupas, os calçados e tentando vender o máximo possível. Por exemplo, tem colegas de trabalho que agora, dependendo da função, alguns foram afastados. E aí acontece, eu vejo muitas vezes aqui nas redes sociais, por exemplo, o cara vendendo aquele, esqueci agora o nomezinho que se dá, mas sendo, digamos, criar uma loja virtual do Magazine Luiza, por exemplo. Então é a criatividade, meu amigo, você vai ter que se rebolar. Quantas pessoas, por exemplo, estão de casa, por exemplo, estão afastados do trabalho, começaram a fazer doces para vender, entrega delivery, salgados, bolo, máscara, tá? Sopa, pizza, tá, pessoal? Então, assim, são pessoas criativas que estão resolvendo um problema, tá? De uma forma criativa. Ou para o bem da empresa ou para o bem próprio. Mas as empresas querem isso, querem que as pessoas realmente consigam resolver certas dificuldades, mas de uma maneira criativa. É isso que importa para a empresa. Ela não quer saber se você vai conseguir ou não. Ela vai querer que você realmente ela realmente vai, nesse caso aí, resolver
uma determinada situação, tá? Então, é ver as coisas de uma maneira diferente, é resolver as coisas de uma maneira diferente. E aí vem o poder da criatividade, tá? E o brasileiro, nós sabemos que pensa um pouquinho criativo, tá? Então, se você vê aí, por exemplo, alguns memes das pessoas que montaram uma máscara, por exemplo, é uma coisa de outro mundo, né? Eu estava olhando o cara que montou uma máscara, ele pegou uma vasilha de desinfetante, né, uma vasilha de plástico, aí ele adaptou um cifrão de pia, e aí o cifrão ele servia para respirar, ou seja, um negócio bem criativo. Tá? Então, é sempre pensar em resolver as coisas de uma maneira diferente. Aí vocês veem, por exemplo, questão das máscaras. Muita gente que trabalhava com a parte de estamparia, que estão fazendo máscaras com bocas, de vários desenhos, de vários formatos diferentes. Então, isso é criatividade, é você desenvolver ou resolver uma dificuldade de uma forma criativa, tá? E as empresas, elas valorizam muito o poder da criatividade, tá, pessoal? E aqui, na sequência, tem aqui, ó, características de pessoas criativas, tá? Gostam de tornar complexas as perguntas. Então, quando vai fazer uma pergunta, tenta colocar uma complexidade aí. Então, são pessoas criativas. São grandes observadores de pessoas. Eu até me incluo nessa daí. Eu gosto muito de observar as pessoas, mas para tentar, digamos, aproveitar aqueles pontos positivos para mim. Gostam de se arriscar, tá? São apaixonados pelo que fazem. Pensam de forma diferente. Perdem a noção do tempo quando estão fazendo algo, tá? Que gostam, né? Sempre dá um jeito de ligar os pontos às coisas. E eu acho que eu já coloquei essa questão, sempre dá um jeito de ligar os pontos às coisas. Não coloquei aquele exemplozinho lá de você estar numa festa, um colega sai de um lado, você sai do outro. Aliás, a outra pessoa sai do outro, daqui a pouco você diz, ah, tô ligado. Minha mãe passa o dia inteiro fazendo máscara. Muito bem, Lucas. Ó, no caso da estamparia, né, Lucas? Muita gente quer, por exemplo, agora quer máscara, mas que seja uma máscara personalizada, com o nome da loja, com o nome do mercado, com a boca na frente, com a língua, com dentes podres, ou seja, com a parte de estampa aí, agrega bastante, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Sim, sempre dão um jeito de ligar pontos às coisas, procuram agitar experimentar coisas novas, tá? Gostam de refletir, e refletir é bom, porque, como eu falei, terminou a aula, eu vou refletir se realmente a aula foi boa, se não foi, então eu faço essa reflexão aqui. Aprende com os erros, e nós sabemos que a vida não é feita só de acertos, é feita de erros também, e cabe a gente parar e dizer o seguinte, bom, eu errei, tá? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou melhorar, tá? Então, nós fazemos erros sempre, né? Então, não é só fazer o erro, é você saber que você errou e você deve, digamos, corrigir ou não mais fazer aquele erro. Encarar os desafios de frente, que até deu o exemplo, aparece a oportunidade de você palestrar, de você realizar, não pense duas vezes, vá em frente. Então a vida é feita de desafios, tá? Então não fique com medo do desafio não, porque esse medo realmente atrapalha. Eu até posso colocar até um exemplo meu aí, essa questão do desafio, né, seguir em frente, eu não gosto de me expor. Por exemplo, minhas fotos nas redes sociais são muito poucas, tá? Vídeos, então, nem se fala, dificilmente eu gravo um. Já teve algumas vezes, por exemplo, chamada para o Corujão, que foi uma tortura fazer uma chamada daquela, tá? Porque não gosto de me expor. E aí vem essa questão de você estar na frente de uma câmera, gravando, falando. Eu digo, primeira coisa, eu estou ferrado. Até porque a primeira ideia seria que a gente gravasse a aula, nós mesmos, e aí a gente pudesse disponibilizar para vocês no YouTube. Seria a ideia.
Aí depois a Hold lá em São Paulo, ou seja, a Microcamp lá, a SETS, não, as aulas vão ser ao vivo e tal, e disponibilizou essa plataforma. E aí eu digo, pronto, tô ferrado, porque para quem não gosta de estar em frente de câmera, para quem não gosta de microfone e tal, e aí eu vou usar tudo isso, mas graças a Deus como eu enfrentei de frente mesmo, ou seja, foi um desafio, e assim, para ser sincero a vocês, não estou tendo essa dificuldade de dar aula online, não, tá? Para mim tá de boa. Procurar por novas experiências, então, essas novas experiências nos ajudam a crescer e muito, tá, pessoal? Então, são algumas características de pessoas criativas aí. Em seguida, tem aqui um slide que ele fala o seguinte, ó, é hora de inovar. Hoje em dia, com todo este processo de mudança em que vivemos, é impossível viver sem inovação. Inovar é fazer coisas novas, é buscar novos horizontes, criar metas e planejamentos para a concretização dos objetivos. É importante, em algum momento da vida, buscar uma renovação, uma novidade, olhar as coisas por outro lado, por outros ângulos e buscar opiniões de outras pessoas para podermos mudar alguns conceitos. Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas realmente mudarem de profissão e se darem bem na vida, tá? Pessoas que tinham uma profissão muitas vezes consolidada e elas simplesmente mudaram e aí conseguiram. Eu estava conversando há uns meses atrás com o professor Rafael, que é o professor de inglês, e ele falando de uma pessoa que ele conheceu lá na Irlanda, né? Porque no final do ano teve, acho que foi no final do ano, teve o intercâmbio dos alunos de microcamp para a Irlanda. E lá na Irlanda ele conheceu uma mulher brasileira, uma jovem brasileira, que ela era concursada federal aqui no Brasil. Ela tinha carro próprio, ela tinha apartamento próprio, tá? E ela simplesmente entregou o cargo, vendeu o carro, vendeu o apartamento. Eu já digo que é loucura, sabe? Eu não digo que é uma coisa, uma inovação, mas veja o pensamento dela. Ela estava estressada com o trabalho, com a vida que ela estava tendo, e ela simplesmente vendeu tudo, foi para a Irlanda, e lá na Irlanda ela estava simplesmente por querer ter um inglês fluente. Lá na Irlanda ela estava trabalhando de garçonete, de lavar prato, de tudo, mas assim, de fazer faxina na casa das pessoas. Então, observe que ela largou uma vida confortável, pelo que ela falou, simplesmente para ir, digamos, para um outro país, que ela, quando ela foi, segundo o professor Rafael, ela não falava inglês, né? Então, quer dizer, foi uma loucura e tanto, tá, pessoal? Foi uma loucura e tanto. Então, quer dizer, é a busca pelo novo. Algumas pessoas têm essa coragem, eu não tenho, não teria, de largar tudo para ir para um novo país sem falar a língua, principalmente tendo uma vida estabilizada, eu não faria isso. Mas tem pessoas que realmente gostam de inovar, gostam de fazer um novo, tá? E realmente ajuda com certeza a crescer. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, Wesley? Tem, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo. É, pessoal, eu vou apresentar só mais um slide aqui, tá? Vou liberar vocês, até mesmo porque o tema aqui acaba, o outro seria o primeiro emprego, então só finalizar essa parte desse assunto aqui, tá? Que aí, como eu estou falando aqui, vocês estão interagindo pouco, a garganta aqui reclama, tá? Vamos lá. Na sequência aqui, ele diz: invista em você. É importante que invista em seus sonhos, os transformando em objetivos. Se você não acreditar que isso é possível, quem vai acreditar? A importância do autoinvestimento é imprescindível para o futuro de sucesso. Então, quer dizer, o investir em você, muitas vezes não é questão do investir financeiramente. Se você pegar, por exemplo, hoje na internet, vocês vão ver que existe uma vasta possibilidade de estudo, tá? De compreensão, de melhorar, né? É você aprender uma coisa nova. Muitas vezes não precisa você gastar para aprender uma coisa nova.
tá? Então, por exemplo, vocês estão fazendo um curso de informática muito completo e que vocês viram a área de design, vocês viram a parte de desenvolvimento, HTML, CSS e tal. E aí você vai dizer o seguinte, pronto, agora eu vou investir em mim. Eu vou parar, eu vou me profissionalizar, ou seja, eu quero ter uma profissão minha, tá? Não que seja necessariamente nessa área, mas em qualquer outra área, é você investir, é você, digamos, aprender algo novo. Então, para você ganhar algum dinheiro, para você conseguir se manter, você vai ter que investir, é um investimento, tá? É um investimento que você tem que fazer para que você possa colher bons frutos lá na frente. Então, muitas vezes vai ser necessário vocês investirem, como de fato os pais de vocês ou vocês estão investindo agora, tá? Esse conteúdo que vocês, ou melhor, esse curso que vocês estão fazendo agora, é algo que eu posso afirmar que lá na frente vocês serão bonificados por isso, tá? É trabalhar em uma empresa pelo fato de vocês terem um curso de tecnologia, é vocês exercerem uma função em uma empresa porque vocês têm um curso de tecnologia, tá? E, consequentemente, vai acontecer se vocês buscarem, por exemplo, investir em outras áreas também. Então, é preciso investir. Tem uma parte, agora deu uma parada, mas tem um tempo que eu estava lendo bastante sobre a questão do empreendedorismo, e muitas vezes eu via os alunos falando na sala, dizendo o seguinte, professor, estou desempregado, não tenho dinheiro e tal. Eu digo a vocês o seguinte, hoje em dia, quem quiser ganha dinheiro, tá? Quem quiser ganha dinheiro. Agora, basta o quê? Inovar, buscar o novo, tem que investir em você, ou seja, tem que fazer com que aprenda-se uma coisa nova, tá? Então, isso é muito importante, ok? Isso é muito importante. Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para investir, pessoal. Tem. Muito ou pouco tem. Se você pegar, por exemplo, os grandes empresários aí pelo mundo afora, eles começaram um pouco mesmo. Ninguém começa com muito, não. Se você pegar, por exemplo, a história, vamos colocar aí um exemplo do Ricardo Eletro, cara, hoje está milionário, mas ele vendia laranja no semáforo, tá? Então, quer dizer, ele vendia laranja no semáforo sem estudo nenhum, mas conseguiu pensar que ele queria algo novo para a vida dele. Então, com pouco mesmo, ele começou a vender. Inclusive, ele vendia o que não tinha. Ele vendia, pegava o dinheiro do cliente e ia comprar, né? Imagina aí, o cara vendeu o que não tinha. Olha o poder de persuadir outras pessoas, tá? Então, outra coisa, um exemplo, essa questão de você investir, né? Eu vejo aí, por exemplo, as pessoas têm um celular de 1.200, 1.300, 1.400, em R$ 2.000. Pessoal, com esse dinheiro dá para você ter uma empresa dentro da sua casa. Dá para você se manter, tá? Agora basta simplesmente você querer, certo? Então, querendo, você consegue. Agora, invista em você, tá? E o investir não é necessariamente não em dinheiro, né? Em financeiro. É a questão do conhecimento, tá? Invistam para que vocês tenham conhecimento, consecutivamente vocês possam, digamos, ter um futuro melhor, vocês possam ganhar um pouquinho mais, tá? Então, seria essa questão do investir em você. Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem, pessoal, dúvidas, perguntas? Vamos lá, pessoal. Tranquilo, né? Pessoal, então, sendo assim, tá? Mais uma vez, obrigado por estarem presentes na aula de hoje. Só um detalhe, tá? É provável que semana que vem a gente já conclua esse conteúdo e de hoje a 15 a gente começa o módulo de Windows, tá? Só está faltando aí 14 slidezinhos, então é provável que semana que vem a gente termine esse conteúdo. Como é um conteúdo complementar, vocês não terão prova, tá? Mas, como eu falei, o intuito é exatamente ajudar vocês no desenvolvimento profissional e pessoal de vocês. Tranquilo? Então, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, tenham um ótimo fim de semana aí. E semana que vem estaremos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? Tchauzinho aí, estão liberados.
Já vi aqui.